Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos para hoje falarmos sobre o porquê que eu sou vegetariano. Muitas pessoas perguntam, o que é que você come? E eu falo para elas, olha, tudo menos carne. Então é interessante que algumas pessoas ficam assim, mas como você consegue viver sem carne? Você não, de vez em quando eles mostram um churrasquinho e dizem, você não sente o cheirinho, não é gostoso? Eu falei, com certeza, realmente o cheiro é muito gostoso. Já comi muita carne, mas como uma pessoa inteligente, a gente já passa a estudar e meditar e ver realmente aquilo que faz bem, que faz mal e procura utilizar o que é melhor, mais saudável, né? E eliminar, tirar da nossa vida aquilo que pode prejudicar a nossa vida. Eu já falei uma vez que a carne ela está na terceira categoria da área nutricional. Por exemplo, tem a primeira alimentação, que é alimento cru, né, que são os alimentos que geram vidas. A segunda categoria são os alimentos naturais cozidos, que mantêm a vida. O terceiro são os alimentos que diminuem a vida. E no caso, a carne é o alimento que diminui a vida. Então, para evitar esse probleminha, realmente eu tirei a carne da minha vida. E porque a ciência ela tem uma explicação interessante a respeito disso. Se você for estudar um pouquinho a respeito da nossa dentição, a nossa dentição ela não é para alimentos cárneos. Outra coisa, o nosso intestino, cerca de 7 metros de comprimento, ele é muito longo por causa para a carne fazer a sua digestão. Leva muito mais tempo. Por exemplo, uns legumes, verduras ou frutas levam em torno aí, no caso, em torno de 4 horas para fazer a digestão. A carne leva cerca de 72 horas. Então você há de convir que não é muito saudável ficar muito tempo o alimento no nosso intestino, certo? Outra coisa é a questão do que aqui a ciência ela fala também e que nós temos visto, por exemplo, os animais. Hoje eles são obrigados a dar vacinas, injeções nos animais para evitar doenças. Apesar de que isso realmente não tem resolvido tanto. Você sabe muito bem, se você não sabe, pode pesquisar. Um animal para chegar ao abate, ele tem que levar cerca de 4 anos. Mas você sabe quanto tempo um animal, um boi, ele leva para poder chegar ao abate atualmente? Por causa dos anabolizantes, por causa das vacinas? 2 anos e meio. Não é muito? Então veja como realmente eles diminuíram basicamente a metade do tempo para poder levar um animal para sua mesa que foi realmente totalmente injetado um monte de anabolizantes para o animal crescer rapidamente e chegar na sua mesa. Eu até digo com algumas pessoas que os frangos hoje, que levaram em torno de 6 meses, 7 meses para chegar ao abate, eles levam 40 dias. Então raciocina bem, o que você está comendo? Você está comendo um frango de borracha e você está comendo uma carne de borracha. Tanto que para poder ela dar gosto, você tem que fazer um tempero e tem que fazer um malabarismo menor para poder salvar o gosto que realmente a carne já não tem mais. Carne de frango, carne de peixe tá? E de boi. Então esse é o lado. Então você vai raciocinando por aí como realmente é complicado. Outra coisa, a questão da vacina. Eu pergunto para você, você é uma pessoa inteligente, estamos vivendo num país totalmente corrupto. Eles dão a vacina, por exemplo, a da aftose. A vacina da aftose, o animal tem que ficar de quarentena, né? Na verdade, ele tem que ficar 6 meses sem, no caso, sem ir por abate, para poder, no caso, aquela vacina que ele tomou há 6 meses anterior, para poder, então, depois ser abatido, para ela sair do corpo do animal. Mas eu pergunto a você, se a carne subir um pouquinho de preço, por um acaso você acha que eles vão deixar de abater o animal porque a vacina ainda não passou o tempo dela e passar essa carne para você? Você acredita realmente que eles deixam passar o tempo? Eu particularmente não acredito. Não posso provar, mas também não acredito. Eu acho que você entende o que eu estou falando. Nós estamos vivendo numa situação difícil e complicada.
Então, nós temos aí esse ponto. Você então vai comer uma carne que de repente está com 2, 3 meses apenas, de uma vacina que tem que levar 6 meses para poder sair do corpo. Aí o que você acha que vai acontecer com o seu organismo com essa injeção sobre a fitose, né, no seu corpo, que foi dada num animal de 800, 1000 quilos. Você com aí 60, 70, 80 quilos, comendo um pedaço daquela carne com aquela quantidade de vacina que está espalhada pelo corpo do animal. O que você acha que vai acontecer com você? Você acha que o câncer aumentou tanto? Por quê? Então, seja inteligente, né? Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, né? Até porque nós vamos falar depois um outro vídeo. Aonde você mora? Se você parar para analisar, você mora no corpo. Então, se você não cuidar desta morada aqui, eu acho que você não vai se dar muito bem daí para frente, né? Você vai começar a ter problemas, e como muitas pessoas, né? Como eu tenho tratado de muitas pessoas pelos métodos naturais, tentado salvar a vida de algumas pessoas, tentar tirar elas de alguns problemas, você também poderá passar por grandes aflições e dificuldades. Outra coisa, uma coisa interessante que me chamou a atenção, e tem me chamado muito a atenção. Um amigo, como eu já falei até no outro vídeo, ele falou que bota um produto que joga nos arbustos que parece um pasto. Esse produto de vez em quando respinga na grama e o boi vai lá e come aquela grama. Você sabia que até as fezes, né, o esterco do boi hoje, você tem que saber de onde vem realmente, se realmente está bom ou está ruim. Porque esse esterco que o animal deixou daquele capim que ele comeu com aquele pequeno veneno para matar arbustos, ele não pode ser colocado na horta. Nós temos problemas aqui justamente por isso. Então fica até complicado você pegar o esterco do animal hoje e botar na sua horta, se acaso o camarada passou um produto ali e tal, e não deixou passar um período de tempo para poder você recolher aquele esterco para poder você adubar a sua terra. Saiba que se você usar esse adubo, não vai nascer nem capim. Né? Então veja como realmente a situação está. Então esse veneno de vez em quando aparece no leite, né? E aparece aí no caso na questão do adubo. Aí você planta, mas não nasceu nada, a planta não vingou, porque o adubo estava totalmente contaminado com esse veneno. Outra coisa que é interessante, eu estou falando aqui da parte científica, mas por que eu ainda não como carne? Além disso, existem algumas coisas dentro da Escritura Sagrada que são interessantes. Se você parar para analisar, Deus não criou o ser humano para comer carne. Lá em Gênesis, você vai entender que Gênesis fala que o homem foi criado para comer frutos que deem semente. Deus permitiu que o homem comesse carne, mas o homem se viciou. E o homem, por ser racional, se tornou, eu acho que, o ser mais irracional. Porque hoje ele não come só carne de boi, ele come muitas outras coisas que não valem. Escargot, né, que é uma coisa extremamente horrível. Tem pessoas que comem sapo, rãs. Então, tem aí, no caso, ele não tem escrúpulo. O ser humano passou a ser uma espécie de animal basicamente irracional com relação na área alimentar. Então, por isso, muitos problemas, muitas dificuldades. Mas eu estou falando da carne aqui, porque com certeza eu acho que você não come sapo, né? E muitas pessoas não comem cobra, não comem, no caso, cachorro, como muitas pessoas veem nos vídeos, na internet, e outros animais, né, que eles dizem que são exóticos, né? A Bíblia fala que nós não deveríamos tocar na carne. Tanto que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou um maná, né? Lá em Êxodo capítulo 16, ele fala a respeito disso, e o maná foi algo para preparar o povo para entrar na terra de Canaã. Só que o povo não quis. Quando chegou na terra de Canaã, o maná parou e o povo começou a comer a carne. Não era isso que Deus queria. Ele queria que vivessem só dos frutos da terra, que eram frutos maravilhosos e grandes, né? Agora, outra coisa interessante. Há muitas pessoas que creem que, no caso, que existe uma pessoa que realmente, eu já até falei para vocês, uma senhorinha, ela é baixinha e, no entanto, vivia nos Estados Unidos, Ellen White.
Ela falou a respeito disso no século XIX, no século XVIII, 18 para 19. Ela falou a respeito de não comer carne. Muitas pessoas acreditam naquilo que ela escreveu, mas não vivem e não praticam aquilo que ela no caso, ela escreveu. Com isso, tem trago problemas para elas mesmas, problemas sérios, né? E na Bíblia ainda, em Isaías capítulo 22, fala a respeito disso, que haveria uma profecia. Eu poderia falar a respeito desse assunto uma outra hora, mas no outro vídeo, que fala sobre a profecia de Isaías 22, né, que está bem junta com a profecia de Apocalipse capítulo 3. Então elas se juntam. Essa profecia fala de que Deus não expiaria o pecado dessas pessoas. Mata-se vacas, degola-se bois, né? E dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Está no capítulo 22 de Isaías. Então, as pessoas querem, no caso, se deleitar. Mas, um outro detalhe. No passado, o povo de Israel, todo dia eles faziam um sacrifício de animais, de manhã e de tarde. Mas, uma vez por ano, eles faziam um sacrifício especial, que era chamado Dia da Expiação. Esse dia da expiação, eles ficavam cobertos de sacos de cinzas e também, no caso, em jejum. Para vocês terem uma ideia, eles não comiam carne nesse dia, não podiam comer carne nesse dia. Para quem entende um pouco de profecia, né, hoje, né, depois de 1844 para cá, estamos vivendo o dia da expiação. Por isso, você vai entender agora, né, você que é adventista, você vai entender bem. Por isso que a mensagem ela foi dada, né, para esse povo para não comer carne. Você sabia disso? Porque nós estamos vivendo o dia da expiação. Então existe um detalhe muito grande aí, que se acaso você não conseguir sair desse pequeno probleminha, que é chamado reforma de saúde, que é no caso a questão de comer carne, saiba que você vai ter grandes problemas no futuro. Muito grande. Então, o nosso objetivo aqui é justamente falar e mostrar para as pessoas que existe uma profecia, foi dada uma mensagem para este povo, né, o povo adventista, para não comer carne. Por isso, eu posso dizer para você que, como reformista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, é a única igreja que realmente todos que pertencem ou são membros dessa igreja não comem carne. Se por um acaso for pego comendo, com certeza essa pessoa será chamada, ela será disciplinada e cortada da igreja. Para você ter uma ideia, os pastores dessa igreja, para ser exemplos, não comem carne. Se acaso alguém pegar um pastor de nossa, né, da igreja da Reforma, comendo carne, ele pede a credencial e ele também é excluído do rol de membros. Até que se ele, no caso, se conscientize de novo do que está fazendo. Mas eu nunca ouvi uma história, né, relatada de que um pastor, que existe um ex-pastor, por que comeu carne? Até porque é muito bem interessante que a nossa saúde ela melhora muito quando você elimina a carne. Você vai entender isso, não só a parte científica, mas a parte realmente espiritual, que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Então eu estou aqui falando justamente para você que ainda está meio que se esquivando, né? Ou então ainda titubeando ou atrasando esse processo de você ser vegetariano, saiba que não faz falta a vitamina B12 do animal. Até porque eu vendo vitaminas B12, né, natural. Se acaso você precisou, é só comprar. Existem vários lugares, lojas de produtos naturais que você pode se beneficiar. E você pode comprar essa vitamina B12 e tomar. Então acabou o seu problema, né? Não precisa comer carne justamente para isso. Uma outra coisa interessante, a minha esposa, ela teve um período na vida dela que a plaqueta dela estava extremamente baixa. E então o médico falou que ela tinha que ir para uma clínica, um hospital do câncer lá no Rio, para inclusive ver se ela não estava com realmente o câncer ou com problema, porque a plaqueta não conseguia subir. E o médico então receitou para ela fígado cru batido liquidificador. É interessante, se você já ouviu isso de algum médico, não cometa essa loucura. Vou te falar por quê. O fígado, ele não sabe disso, o médico, infelizmente, a maioria não sabe disso. O fígado é o que absorve toda a toxina do corpo.
Se você come um fígado extremamente carregado, por exemplo, do animal, com as vacinas que ele tem, você vai adquirir mais doença do que, no caso, você não estivesse comendo o fígado ou mantivesse aí uma alimentação só com a carne. Fique esperto, não vá pela ideia, pesquise a situação, saiba o que o fígado faz. O fígado do animal, então, hoje, está muito mais sobrecarregado de toxinas. Então você pode prejudicar a sua vida, você pode se matar. Sabia disso? Com uma overdose de veneno que o fígado absorve das várias vacinas que o animal toma. Então, fique esperto, cuide da sua saúde. Não seja, assim, no caso, simplesmente um seguidor de algum médico que você tenha, talvez por 10, 15, 20, 30 anos. Você siga, não. Pesquisa a coisa, porque hoje a situação está muito séria. Estamos vivendo uns tempos muito difíceis e ruins. Então você tem que realmente pesquisar. Faça como eu faço. Eu tenho pesquisado, tenho ido para a internet, hoje tem informações de tudo quanto é forma, por várias formas, entendeu? Para você realmente se desviar dos problemas e evitar várias dificuldades para você no futuro, para que você tenha uma velhice melhor. Saúde ao máximo, esse é o canal que nós temos. Por que saúde ao máximo? Tem algumas pessoas que falam que tem saúde total. Não existe saúde total. Hoje nós temos saúde ao máximo. Eu não tenho saúde total, ninguém tem condições de ter saúde total. Por mais rico que ele seja, no lugar mais inusitado do mundo que seja, ele não tem saúde total. Ele vai ter saúde ao máximo da onde ele está e com aquilo que ele pode sobreviver ou aquilo que ele pode comer. Então, saúde ao máximo. Aonde você está, é você procurar do melhor aonde você está, evitando o pior ou ruins que você realmente tenha ao seu lado também. É uma escolha que você faz. É uma escolha que eu fiz e hoje eu estou realmente muito feliz e digo para você, minha esposa, ela na verdade não comeu fígado, parou de comer carne e a plaqueta dela subiu. Como explicar isso? Não sei, eu não fui pesquisar, não fui olhar realmente com relação a esse aspecto, mas sei que ela se beneficiou eliminando a carne totalmente da vida dela. A plaqueta dela subiu e ela ficou muito bem comendo verduras, legumes, frutas, cereais e um monte de castanhas de nozes, castanhas e nozes. Então, meu querido, é simples. A recomendação, inclusive, dessa senhora, Ellen White, ela fala é simples. Nós temos que ter uma alimentação fácil, simples, que é feita com cereais, legumes, verduras, frutas e um monte de nozes. Escolha isso. Faça um teste com você. Experimente ficar aí. Não fica aí na mercê, né? Como nós falamos no outro vídeo. Não seja servo da sua mente, tá? Do seu corpo. Você tem que fazer o seu corpo ser servo da sua mente. Entende? Você não pode, no caso, deixar o seu corpo subjugar o seu cérebro. Você que tem que comandar. Nós tivemos outro vídeo que falava a respeito de comando, né? Uma cidade sendo comandada por um prefeito corrupto. A corrupção está aí, entra pela nossa boca, pelo nosso ouvido, pelo nosso nariz, pelos nossos olhos, e a corrupção está aí ao nosso lado, por querendo corromper e prejudicar a nossa morada. A gente vai falar sobre esse vídeo. Essa morada que somos nós. Você não mora numa casa, você mora aqui, num corpo. Então esse corpo você tem que cuidar. Então seja inteligente, seja racional, né? Seja esperto, cuide da sua saúde e seja feliz, tá bom? Eu digo inclusive até pessoas muito bacanas que eu conheço, de vez em quando, até só um pedacinho, né? Querendo realmente até me instigar, mas não tem mais o gosto na boca, não sinto mais. Eu sei que o cheiro é gostoso, realmente é, mas o gosto não tem mais, né? E nem tenho prazer. Passo perto sem a boca encher d'água. Mas tem pessoas que ainda pegam a carne em vez de comer ela simplesmente, ainda enfia dentro de uma grelha um monte de fumaça, gás carbônico, para envenenar mais ainda o negócio. É interessante isso, né? Pois é, isso tudo eu estudei, eu li, eu pesquisei na internet e hoje estou passando para você algumas dicas, inclusive para poder você se beneficiar e evitar as enfermidades, tá bom? Fica essa dica. Se você gostou, você quiser compartilhar, compartilhe, fale com alguém e tal, ou então você faça se inscreva no nosso canal. Nós temos outros vídeos muito mais explicativos, né, com vários assuntos a respeito dos assuntos de saúde. Então se beneficie você também. O conhecimento não ocupa lugar.
Então, seja feliz, tá bom? E um abraço, até a próxima.